Uhum. É só que E você eu queria acho que mandar um isso é o pior abraço de tudo. pro... Falar a mesma coisa que os outros falavam. Sim. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos do dia 30 de outubro de 2021 até o dia 5 de novembro de 2021. Nessa semana, Chris Paul diz esperar investigação contra dono do Suns. Não somos insensíveis. Casa é tomada por incêndio no centro de Cascavel. Restaurante também foi atingido. Avião que levava Marília Mendonça cai perto de Cachoeira, no interior de Minas Gerais. 2 pessoas morreram. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, grandes bode. Mais uma semana que passou aí com feriado, com Halloween, com muita coisa. E teve gente aí que não tá se sentindo muito bem em casa. Teve gente que só se ferrou essa semana inteira, que assistiu uns TCC. Mas é a vida, né? É a vida e é a semana. Então, como de praxe, por favor, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, vamos falar aí que da vida como ela é, né? Então, a minha semana, ela começa do último, no pós-gravação, né? No último fim de semana. Eu estive fazendo os corres, né? Que ajustando a minha semi-mudança para Marechal Cândido Rondon. Meus pais acabaram indo lá pro Beltrão e daí foram com o carro, né? Pra me ajudar e tal, trazer as coisas aqui pra Marechal Cândido Rondon. Aí acertamos as coisas. No domingo a gente subiu pra cá. Já me instalei na casa de uma professora aqui que ela tinha falado, eu não tô morando nessa casa, ela tá fechada desde o começo da pandemia, porque eu tô morando com a minha família numa outra cidade aqui perto, meu marido trabalha ali e tal, e ficou mais prático todo mundo ir pra lá temporariamente, né, até as coisas se normalizarem. Aí a casa tá lá, disponível pra você não alugar algo por pouco tempo, que você fica 2 meses, menos de 2 meses. Então, pega a minha casa, fica de boa ali, depois, né, você volta pro Beltrão e segue a vida. E beleza, minha reflexão vai ser sobre isso, então depois eu volto pra detalhar um pouco mais, mas acabou que isso foi no domingo e desde então, né, segunda, terça-feira e tal em diante, eu já tava aqui tentando me habituar a uma rotina, fazer minhas coisas por aqui, e aí as minhas aulas começaram, né, no presencial aqui em Beltrão na quarta-feira. Tive uma palestra de recepção com os alunos lá do departamento e tal, na quarta, logo no comecinho da noite. Aí eu tive ainda uns minutinhos, né, do que seria a minha aula, né, pra eu fazer uma fala com os alunos, né, pessoal do primeiro ano. E, cara, é simplesmente estranho, porque tanto era, assim, a primeira aula deles, né, na UniOeste, né, começando agora, a primeira aula foi comigo, e era também minha primeira aula, assim, aqui na UniOeste, primeira aula, assim, de graduação, como eu sendo professor, né, da disciplina assim mesmo no presencial. Então só foi meio estranho, né? A dinâmica tava meio zoada, porque o pessoal não tem proximidade comigo, não me conhecem, então não tinha interação e foi, sei lá, só foi zoado. Vamos ver se a partir da próxima semana já as coisas começam a entrar um pouco nos eixos. Até porque eu tô dando matérias aqui que são bem fora da minha zona de domínio, né? Eu tô aqui com a matéria de estatística, que essa, ok, eu me viro bem, mesmo sendo pesquisador qualitativo, eu acho que eu me dou bem assim com estatística suficientemente bem para tratar em graduação, né? E a outra matéria, que é essa que vai ser mais zoada, que foi a aula da quarta-feira, é contabilidade empresarial, coisa que eu não vejo desde a minha graduação em 2008. Então faz um tempinho aí que eu não revisito essas discussões, eu vou, né, aprendendo um pouco e passando um pouco, então, né, vamos redescobrindo juntos aí esses conteúdos. E vamos lá, né, próxima semana aí começa com a matéria para valer. Aí até por essa correria toda, eu acabei, acho que eu só fiz exercício físico um dia nessa semana, meditação nada nessa semana, então eu tô precisando aí, né, parar para me reorganizar aqui e acho que próxima semana as coisas já começam a ficar mais tranquilas. Bom, eu falei que foi estranho, né, ontem, né, ontem não, é quarta-feira a interação com esse pessoal. Ontem, na quinta-feira, eu dei aula, a primeira aula para quem já foi meu aluno, né? Então eu dei aula para uma turma do quarto ano, que daí no outro período aqui da UniOeste, eles estavam comigo no terceiro ano, já me conheciam. E aí foi outra vibe, cara, outra vibe. Interação fluindo, redondinha, trocando piada, assim, no pós-aula, né, assim, já interagindo normal. Então eu já tava bem mais à vontade. E aí eu tenho que construir agora toda essa interação, essa proximidade com os outros alunos aqui, né, que não me conhecem ainda. Mas vai dar tudo certo. E ontem eu ainda troquei uma ideia com o Daniel, aquele meu amigo chileno, né, que
A gente dividiu um apartamento lá em Leeds, né, no meu período de doutorado de sanduíche. Tava trocando uma ideia com ele, que ele tá morando no Chile, né, desde o começo da pandemia. E a gente só conversou um pouco, falando mal dos nossos ex-companheiros de apartamento. E foi maneiro falar com ele novamente. E foi só isso, né? O restante do tempo aí, minha semana se resumiu a ficar enfurnado aqui no quarto, preparando aulas e tal, mas isso acaba, né, resgatando um pouco da minha reflexão. Eu vou me adentrar com mais detalhes daqui a pouquinho, porque primeiro, Evandro Xoxin vai fazer o relato da sua semana. Muito bem, cara. Minha semana foi bem desgastante por várias e várias razões. Foi uma semana que eu diria... uma semana difícil. Tudo começou no final de semana, eu e a Bela, a gente teve uma pequena tretinha aqui, que nem vale muito ressaltar, mas a gente tretou e tal, porque basicamente eu não queria sair de casa, eu expliquei pra ela que eu não gosto de sair sem que tenha sido planejado antes, então, por exemplo, fazer as coisas de última hora, eu não gosto de fazer, eu não quero fazer nunca, então a gente já tinha feito um planejamento, e aí ela queria mudar e tal, eu falei, não, pode ir, enfim. No final das contas, a gente teve uma discussão, e aí, pra resolver tudo, eu topei em sair, mesmo sabendo que tinha possibilidade de dar merda, porque pra mim geralmente esse tipo de coisa acontece. E aí a gente foi num restaurante, a gente pediu 2 hambúrgueres, os mesmos hambúrgueres inclusive, só que o ponto do meu era o ponto da casa e o dela era o bem passado. E aí passou um tempo, a gente aproveitou uma promoção que tinha de caipirinha em dobro, né, então a gente bebeu uma caipirinha cada um, e aí quando chegou primeiro o dela, o hambúrguer bem passado, né, e aí eu fiquei, estranho, né, tipo, primeiro bem passado que chega, né, tipo, geralmente, se os hambúrgueres não forem entregues juntos, né, tende ao que é o menos passado chegar primeiro. Mas não foi o caso e tal, e aí ela começou a comer e tal, eu fiquei esperando, ela falou, o outro já vem, e aí ficou esperando. Ela terminou de comer todos os hambúrgueres, eu fiquei só mordendo as batatas lá, e aí, mano, daí tipo, não chegou, daí a gente chamou a garçonete, né, daí ela falou, cortou ali na hora de imprimir o ticket pra passar pra cozinha, deu um problema na impressora e cortou um pedido. E aí eu já tava puto pra caralho e tal, e aí já cancelei, eu falei, pedi, cara, moço, dá pra cancelar? Daí, dá tempo, ele falou, não, quero que você cancele, então não quero mais hambúrguer, não quero mais nada, quero ir embora. E aí fomos, pagamos a conta, eu paguei a conta, né, na verdade, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, eu paguei a conta. E aí fomos buscar o Pedro e tal, dormi, eu comi o almoço que tava no planejamento, né, a gente acabou fazendo o planejamento, então sobrou o almoço e eu comi, ou seja, fui salvo pelo meu planejamento novamente, mas beleza. E aí, enfim, durante a semana, a gente teve feriado na terça-feira, mas, cara, foi uma semana, assim, bem difícil. Eu tive vários problemas. Eu tive uma funcionária que ela se cortou em casa, né? Se cortou como um acidente, né? Ela quebrou um prato e acabou entrando bastante cacos de vidro na mão dela e tal. Foi a funcionária que, quando isso aconteceu, inclusive, eu dispensei ela mais cedo. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, cara, só porque eu dispensei mais cedo, né, ela foi lavar a louça antes de ir no hospital ver o marido, e aí foi isso que aconteceu, sabe? E beleza. Aí, também, na quarta-feira, tava entupido ali o ralo da cozinha, tava... Aí queimaram a chaleira elétrica que a gente deixa disponível pros hóspedes. Teve um cano que furou também. Teve um problema na extensão de um ferro. Então, assim, cara, foi uma semana, sabe, que tudo parecia dar errado. Inclusive, dar errado pras pessoas ao redor, porque num restaurante aqui perto do trabalho, ele é bem entre a minha casa e entre o hotel. Ele pegou fogo, é de um amigo meu, né? A casa ao lado, que foi a notícia que eu li no começo, inclusive, pegou fogo. E aí atingiu o restaurante também. Triste, né? Porque eles tinham 2 restaurantes, um perto da minha faculdade e outro perto ali da minha casa. E aí eles fecharam perto da faculdade para deixar só esse mais perto da minha casa. E aí acabou que agora ele pegou fogo, então eles estão totalmente paralisados. Triste, mas fazer o que, né? A bruxa tá solta aí. E também nessa semana, aí eu fui assistir algumas bancas de TCC, que é o motivo da minha reflexão, inclusive, que a gente até tava comentando que você falou assim, você podia ser banca. E eu falei, cara, eu poderia ser banca, mas eu não sei se é recomendável ser uma banca, porque eu acabo sendo muito crítico e, enfim. É claro que eu tô vendo isso de fora, mas eu vou falar sobre isso depois, quando chegar o momento da minha reflexão, porque agora eu vou passar a bola pra você, cara Esbole, pra que você faça a sua reflexão. Beleza, vamos lá então. Primeiro de tudo, só deixa eu fazer uma pontuação de que fazer as coisas com planejamento é o jeito certo de se fazer as coisas, tá? Então, fica aí o meu apoio a essa forma de se viver a vida. Eu tô 100% de acordo com isso. Então tá. A minha reflexão, que nem eu falei, vem dessa minha semi-mudança aqui
pra Marechal Cândido Rondon, nessa casa que é de uma professora que tá me cedendo aqui temporariamente, né? E aí, minha grande fala é o quanto que eu não me sinto à vontade em uma casa que não é a minha. Ela tá sendo, assim, super solista, essa professora, em me ceder esse espaço, né? Super gentil, fazendo o máximo possível pra me sentir bem, né? Estando aqui. Só que ainda assim é estranho, sabe? Porque, assim, é uma casa que tá toda mobiliada, né? Não é minha casa, tudo. Então, já tem as coisas ali, tem essa cozinha, todos os armários ali e tal. E eu não sei onde estão as coisas, né? Então, eu tenho que ficar abrindo, fuçando pra saber onde tá o quê, descobrindo as coisas. E eu me sinto mal, né? Sabe? De ficar mexendo nas coisas que não são minhas, né? E é estranho, assim, por mais gentil que seja a pessoa, né? Tudo, tornando essa minha estadia aqui o mais agradável possível. Ainda assim é estranho, ainda assim eu, sabe, me causa esse desconforto de que, pô, né? Eu simplesmente não sou assim, eu não consigo me sentir tão em casa assim. Aí é só isso, cara. Só isso que eu fiquei estranhando, que é desconfortável pra mim. Não vejo a hora de voltar pro meu cantinho lá em Beltrão, que é muito menor meu apartamento lá do que a casa aqui. Só que ainda assim, lá eu, né, são as minhas coisas, eu sei onde tá tudo, eu tenho eu me sinto, né, nessa liberdade de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aqui, de novo, por mais que esteja havendo esse esforço da parte dela de me deixar à vontade aqui pra eu também fazer as coisas do jeito que eu quiser, ainda assim eu não consigo aceitar, né, tão completamente essa condição. E é só isso, só queria deixar registrado esse pensamento que ficou na minha cabeça de como eu me estranhei aqui ao longo desses primeiros dias. Muito bem, cara. É difícil. Eu acho que se estivesse nessa mesma situação, eu na verdade não sei qual dos dois pontos eu seguiria. Se uma linha mais parecida com a sua, do tipo, putz, não tô em casa e tal, não me sinto bem. Ou se seria tipo uma aventura, vou explorar esse local, porque parece louco e tal, eu vou aprendendo uma coisa nova sobre a casa. Se bem que talvez eu acho que eu fosse mais pra sua tendência também, porque a casa da gente tem todo um vínculo, né? E querendo ou não, você sabe que não vai poder criar um vínculo com essa casa, porque em alguns meses você já vai estar saindo dela. Em 1 mês e meio eu já tô voltando, né? As aulas vão até dia 21 de dezembro, e aí 22 de dezembro eu tô arrumando minhas coisas pra partir de volta, né? Então, já 1 mês e meio, sim, só que eu vou ficar aqui. Exato. Minha reflexão? Vamos lá. Cara, minha reflexão então vai ser sobre essas bancas que eu assisti, porque pra mim foi, como eu posso dizer, foi uma decepção, eu acho. Tudo bem que eu entendo que, como eu fiz o mestrado, sempre fui um aluno um pouco mais aplicado, eu sempre espero o melhor, sabe, nesse tipo de coisa. E o meu sarrafo, como eu disse, ele tá muito alto, né? Então, levando isso em consideração, eu ainda assim fiquei decepcionado, porque eu esperava que numa banca de TCC as apresentações fossem pelo menos boas, sabe? E, cara, eu só consegui assistir 2 porque eu não queria mais assistir o resto. Tava ruim, assim, sabe? Porque a primeira banca que eu assisti foi uma apresentação de meia hora, eram 3 pessoas, uma delas gastou 10 minutos explicando o que era redes sociais, mas assim, nos conceitos mais óbvios possíveis. A outra explicou o que era pandemia, também nos conceitos mais óbvios possíveis. E aí a terceira falou um pouco sobre o trabalho delas. E eu entendo que a apresentação, ela tem que ser uma síntese do trabalho. Mas eu acho que a apresentação, ainda mais quando ela é aberta ao público, ela deveria ser voltada para quem tá, tipo, assistindo ali você, sabe? Do tipo, olha, os professores já leram esse trabalho e é isso que eles vão avaliar. Se a apresentação for boa ou ruim, eles não vão levar isso em consideração ao avaliar o que tá escrito, né? Eles vão avaliar o que foi entregue a eles. E aí, a apresentação serve para que você exponha para as outras pessoas o que tá acontecendo ali, o que você fez, sabe? E, cara, explicar o que é rede social, explicar o que é pandemia, sabe? Foi grotesco de um nível assim que eu não consigo nem dizer, sabe? Eu ficava desnorteado, falando, gente, não acredito que ela tá explicando o que é um Instagram, sabe? As pessoas que estão aqui, espera-se que elas tenham uma noção básica, assim. Às vezes ela até pode gastar, tipo, uns 15 segundos explicando, ó, o Instagram é uma rede social onde se usa muitas fotos. Pronto. Você não precisava gastar 10 minutos explicando isso, sabe? Mas enfim. E aí a segunda apresentação que eu assisti, o tema também era interessante, só que o problema é que, cara, as duas meninas simplesmente pegaram folhas e leram, sabe, na apresentação. Então, passava o slide, aí uma delas, ela não se dignificava nem a ponto de olhar para o slide e repetir as palavras que estavam ali. Ela pegava da folha que estava na mão dela e ficava lendo, sabe? E eu, tipo, ai, gente, que decepção, sabe? Que decepção. E, de novo, eu entendo que o meu sarrafo tá muito alto e tal, mas eu esperava que pelo menos houvesse, assim, uma empatia com quem estivesse assistindo, sabe? Porque eu entendo a empatia digamos, do público para com quem está apresentando. Tipo, ela tá nervosa, TCC e tal, é importante,
Se ela não fizer isso, ela vai perder um ano, etc, etc. Mas, de novo, o que tá sendo avaliado é o que tá escrito, não é o que você tá apresentando. A menos que você, sei lá, cometa algum crime durante a sua apresentação, sei lá, atentado ao pudor, ou fique xingando um dos professores, isso não vai ser considerado pra sua avaliação, sabe? E, enfim, fiquei triste, é isso. E essa é a minha reflexão. Fiquei triste e decepcionado. Tá. Então, mas a minha consideração é meio que isso, né? Causa esse estranhamento, às vezes até esse desconforto nosso, porque a gente lembra das coisas que a gente passou, né? Tanto que nos foi exigido, né, quando a gente estava aí no mestrado e tal, depois eu acabei seguindo pro doutorado, mas, enfim, o nível de exigência do pensamento é bem parecido, né, tratar com essa seriedade mais crítica ali dos estudos que você acaba desenvolvendo. E é só desconfortável, claro, eu já fui banca esse ano várias vezes, né, tanto em estágio supervisionado quanto de monografia. E eu vi, né, trabalhos sofríveis, vi trabalhos bons, e é complicado, né, cara? É complicado porque tem coisa assim que você, sei lá, você não vai reprovar a pessoa por uma questão assim da apresentação dela, mas aí qual que é o ponto? É sensível, sabe? Só que incomoda. A gente sabe que o trabalho tá fraco. Se a pessoa parar, assim, colocar a mão na consciência, igual a Renan do Choque de Cultura, né? E veja o que você tá falando, assim, né? Para analisar um pouco, se a pessoa for um pouco, né, mais crítica com relação a ela mesma, ela vai ver que o trabalho tá fraco. Só é daí esse negócio, sabe? É só complicado. Mas ainda assim, são coisas ali que, né, só refletem um pouco também do sistema, de como foi o processo de formação do aluno na condução da pesquisa e tudo, mas é um papo aí também, talvez, que demandasse ainda mais discussões para falar de sistema educacional, para falar da formação intelectual e tudo mais, mas a gente não tem tempo porque a gente tem várias e várias coisas ainda pra falar no episódio de hoje. Então, bora, que Sessão Mais chegou e eu sei que tem feedback, não tem? Tem uma tonelada de feedbacks. Quem que vai começar lendo aí? Eu começo lendo os feedbacks que foram enviados no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso a pessoa seja um nobre de alguma nação africana. O primeiro feedback foi enviado pelo Anderson Gonçalves Ernesto, popularmente conhecido como Gerson, um grande amigo meu. Foi enviado no dia 30 de outubro, que é também mais conhecido como sábado, né, da última semana. Ele mandou um e-mail intitulado Feedback e Denúncia. Alexandre Belfort e o destronamento em massa de príncipes africanos. E aí começa assim. Fala, pessoal. Depois de uma análise qualitativa em minha amizade com o Sbole e um vislumbre real da beleza dessa dupla, retornei à rotina de acompanhá-los nessa jornada de reflexões e vivências. E que bela surpresa ver em um mesmo episódio Sbole voltando a praticar exercícios, Xoxinha oficializando um relacionamento, o que me fez pensar que preciso planejar o meu pedido, e mais um príncipe africano buscando métodos de preservar sua riqueza, o que me lembrou do episódio que nosso mentor, Michael Scott, em The Office, nos deixa uma bela lição. Quando um príncipe da Nigéria entra em contato diretamente com você, você não questiona. Você ajuda de toda forma que puder. A reflexão é um clichê. A vida imita a arte. Boa sorte aos novos milionários e vida longa a Alexandre Belfort. Esse foi o feedback de Gerson. Você tem alguma consideração, Evandro Xoxin? Muito obrigado. Planeje bem. Se quiser dicas aí, é só me chamar. Não sou muito bom nisso, mas eu tento. É um excelente game designer aí dos pedidos de namoro. É pior que é verdade, né? Bom, da minha fala, só queria trazer aí questionamentos, né, quanto à nossa amizade, Gerson, porque você fala que foi uma surpresa me ver voltando a praticar exercícios, e é mais uma pessoa que aparentemente não ouve direito os episódios, que sabe que eu nunca deixei de fazer exercícios. Eu tenho esses períodos aí que foram um tanto complicados, mas eu sempre relato que eu tô fazendo exercícios aqui nas minhas semanas. Então eu só queria apontar a sua falha aqui, né, como um bom amigo que sou, apontando publicamente para toda a rede mundial de computadores aqui a sua falha em acompanhar os nossos relatos. E é isso, o Michael Scott é muito bom, eu tô assistindo The Office, estou começando a 6ª temporada e já daqui a pouquinho já deve acabar pelo ritmo que eu tô assistindo esse maravilhoso seriado aí que imita a vida cotidiana dos trabalhadores. E é isso, vamos seguir para o próximo feedback? Sim, muito obrigado pelo feedback.
É minha vez, então? Pode ser sua vez. Então vamos lá, a gente recebeu também um feedback aqui no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana, que foi encaminhado pela Bela, né? A Bela, também conhecida como Meu Amor. Oi, amor. Ela mandou a seguinte mensagem, não tem título, né? Obviamente. Olá! Esbole, você pode ler sim meus feedbacks. Eu só acho que talvez o Xoxin entenda melhor o que eu quero dizer. Até porque eu escrevo tudo errado na minha pressa do dia a dia. Enfim, kkk. Gente, e eu que pulei o episódio 141. Buguei. Logo o episódio que o Xoxin fala que vai fazer a surpresa. Eu queria muito falar disso e acabei pulando o episódio sobre isso. Kkkkkk. Enfim, obrigado, amor! Foi tudo lindo. Xoxin é muito caprichoso e quando faz algo, faz com perfeição. E de fato, foi perfeito. Em quase todos os detalhes. O único detalhe que faltou foi ter sido antes, né? Quase 2 anos de namoro, ele me pede em namoro. Kkkkkkkkkk. Te amo, amor. Ansiosa pro pedido de casamento. Espero que não demore mais 10 anos. Kkkkkkkk. Ela tem uma exclamação nesse último K. Sobre mentiras, eu odeio mentiras. Mas com certeza essas mentiras tiveram o meu perdão. E, caraca, quanto kkkk, né? Eu até ia falar mais coisas, mas tô no meu horário de descanso e preciso descansar. Kkk. Até mais. Prometo que estou de volta! Beijinhos, Bela. Você quer adicionar alguma coisa antes que eu fale? Deixa eu só abrir aqui pra eu seguir a minha fala. Tá, então enquanto você vai abrindo, eu vou fazer uma pequena observação aqui no feedback. Primeiro, muito obrigado pelo feedback, amor. Agradeço muito pelo feedback. Gostaria de ressaltar essa frase aqui. O Xoxin é muito caprichoso e quando faz algo, faz com perfeição. Só gostaria de ressaltar que tudo isso é graças ao planejamento. Obrigado. Farpas. Se quiser, eu posso falar isso que você falou, só pra daí ficar ainda mais emputecida a Bela com o quanto que eu concordo com você nas coisas. Você que se manda aí, cara, se você quiser. Porque, olha, essa consideração aqui é boa demais. Bom, assim, além dessa grande verdade que o Xoxin trouxe aqui, eu só gostaria de agradecer, né, ter mandado mais um feedback pra gente, e que o Xoxin é um homem maravilhoso que faz pedidos de namoro aí. Eu acho que... Bom, eu não vou ler suas mensagens quando você mandar, porque quando eu leio você acaba me criticando abertamente na rede mundial de computadores aqui no nosso podcast, e, né, eu deixo aí pro nosso co-host do programa fazer essa leitura, e eu só agradeço as suas mensagens, e apareça mais vezes por aqui. E é isso, a gente vai agora pro próximo? Vamos para o próximo feedback. Tá, beleza. O próximo feedback foi enviado também no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com, para as pessoas podem mandar feedback. Vocês já sabem todo o disclaimer disso. Foi enviado pela Silvia no dia 2 de novembro, popularmente conhecido como terça-feira, e o e-mail é intitulado Entre Brownies, Ciúmes... Popularmente conhecido como o Dia de Finados, na verdade, mas tudo bem. E que também foi na terça-feira, né? Mas sim, foi o Dia de Finados. E aí o e-mail é intitulado Entre Brownies, Ciúmes e Putaria, um feedback. E aí começa assim: Salve, nobres! Sempre muito bom ouvir vocês. Meu voto é favorável para um episódio extra em que vocês possam falar bastante sobre fenômenos sociais, sentido, cultura e demais assuntos correlacionados, por motivos de amo esse tipo de conteúdo e vocês têm propriedade para explorar esse campo temático. Entendo que a vida de vocês é uma loucura e correria sem fim, mas fica aqui registrado que vocês têm meu total apoio. Amei a edição do meu feedback. Foi uma surpresa muito boa. Obrigada por entrarem na minha loucura S2. Ouvi The Only Exception e gostei muito. Aprovada a playlist de uma música só. Se tem o samba de uma nota só, reticências. Pensei em fazer o convite do jantar em forma de vídeo, representando o clipe, mas em vez de cantar deitada sobre cartas e cartões de amor, fazê-lo deitada sobre os mapas mentais disponibilizados na jornada. O que acham? Hahaha. Sobre o sentido ou os sentidos da palavra ciúmes, não posso me despedir sem deixar uma singela contribuição. É uma citação de Guimarães Rosa que diz assim, abre aspas, pela língua começou a confusão. Fecha aspas. Au revoir. Esbole, não morra de desgosto, nem me mate. Porque ela escreveu au revoir aqui errado. E aí, esse foi o feedback da Silvia. Suas considerações, Evandro Xoxin, fique à vontade. Muito obrigado pelo feedback, Silvia. Agradeço demais. Acho que é isso. Muito obrigado. Porque o tempo tá curto, então não vou falar mais. Então, muito obrigado e parabéns. Parabéns por pontuar aqui. Eu só também agradeço o teu feedback, Silvia, e só queria reforçar aqui, os mapas mentais da Jornada do Autoconhecimento foram desenhados pela querida Gabi, como disse o Pedro Calabres, incansavelmente em suas lives, né,
durante a jornada do autoconhecimento. Foram simplesmente conteúdos maravilhosos, os mapas mentais aí são fantásticos, e isso só me lembrou que eu preciso passar para Evandro Xoxin o PDF desses mapas. Bom, acredito que os restantes dos comentários foi falando só, agradecendo da brincadeira, de comprar essa piada aí na edição do teu último feedback. E é isso, ao revoar, né, tá escrito errado, mas a gente já releva aqui. E seguimos o jogo. Novamente, muito obrigado pelas suas contribuições, pelas suas aparições aqui na sessão de feedbacks, semanalmente praticamente. E é isso, agora a gente tem mais um feedback ainda. Mais um feedback. Mais um feedback. Esse feedback foi enviado no meu perfil pessoal, né, do Instagram, que é o @esbole. Foi enviado hoje, há pouco tempo, popularmente conhecido como sexta-feira. Foi uma pessoa aí para somar pontos na entidade no ranking de feedbacks. E é uma pessoa que sai falando assim, não tem título, né? Boa tarde, professor. Sou aluno novo seu, vi que você tem um podcast, já escutei o último episódio e gostei. Achei bem descontraído e leve. Só tivemos uma aula, mas já tive uma boa primeira impressão. Tenho expectativas que suas aulas sejam boas. KKKK, abraços. E eu já respondi assim, hahaha, que da hora, obrigado por ter dado um confere. Só fica a dúvida do que eu tô te dando aula agora. E mais risadas aqui, porque eu não faço ideia de onde é essa pessoa. Se é das minhas turmas de Beltrão, se é das minhas turmas aqui de Marechal. E, como eu disse, eu tô parecendo tia de prezinho, que eu tô dando uma tonelada de disciplinas diferentes. E eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Mas, eventualmente, eu vou acabar conhecendo, ou não, né? Eu sou péssimo pra essas coisas, mas agradeço por ter aparecido aqui, ouvido o podcast e ter mandado essa mensagem falando que é show o nosso programa. E você pode falar alguma coisa? Muito obrigado, entidade. Agradeço muito por ter enviado. Espero que aproveite as aulas de Gabriel Esbole e que faça bastante piadas, porque esse cara é um cara muito engraçado. Tentarei fazer piadas. Se for de contabilidade vai ser mais difícil, porque é uma matéria mais chata que eu tô lecionando, aparentemente. Mas farei meu melhor. E é isso aí. É isso aí, é sinceridade. Chato pra caralho. Contabilidade é chato. Nossa, como é chato. Eu odeio contabilidade. É chato. Como diz... Se você se formou em contabilidade, nada contra você, mas você é chato também. Como diz... E olha que eu me formei em administração ainda, não Sim. Posso falar muito. E como diz, parafrasear um grande amigo meu, Matheus Orsi, ele tinha uma frase que eu vou fazer uma adaptação aqui, ele sempre falava assim, não sei do que eu gosto mais, e aí você muda só agora o finzinho, se é de tomar um tiro na cara, ou se é de ter aula de contabilidade, ou de dar aula de contabilidade, coisas assim, né? E aí ele usava essa frase pra tudo, assim, qualquer coisa que fosse muito chata, ele falava, não sei o que eu gosto mais, se é de tomar um tiro na cara, ou disso. E aí eu me aposto nessa fala, porque contabilidade, nossa, tô planejando aulas aqui, tô tentando deixá-las em algum nível interessantes ou encaixar alguma piada, mas olha, não tá sendo um trabalho fácil. Vamos descobrir isso nas próximas semanas, que eu vou relatando aqui da minha experiência nessa matéria. Mas o nosso tempo tá curto e a gente vai para aqueles recadinhos agora? Isso mesmo. Se você quiser mandar um feedback como tantas pessoas fizeram hoje, você pode mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, é o meu mesmo. Ou se você quiser, você pode mandar no dele, que é o @esbole. Se você não sabe para qual dos dois você vai mandar, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos insights, aos analytics que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Isso é legal porque faz a gente conhecer minimamente, né, um pouco da nossa audiência. São mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal, né, dá um pouco aí de proximidade na medida do possível, né, de quem tá ouvindo aqui os nossos relatos, as nossas vivências, as nossas experiências. E aí, uma vez que você tá ouvindo o nosso podcast, a gente também pede pra você espalhar a palavra, né? Escolher um episódio que você gostou, pode ser um episódio, esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e manda pra alguma pessoa, alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando, né? E aí você pode tanto mandar feedbacks pra gente, nos meios que o Xoxin comentou, ou também a pessoa, quem sabe, também começa a ouvir e mande feedbacks, e uma vez que vocês, né, se unem nessa grande alegria que é compartilhar histórias aqui com a gente também, vocês acabam pontuando no ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que a gente faz a atualização neste exato momento. Com um feedback chegando agora aqui no ranking, nós temos o Gerson. Com 2 feedbacks, nós temos o Feres e a entidade Príncipe Nigeriano. Com 4 feedbacks, nós temos o Denis e a entidade Discente do Esbole. Com 12 feedbacks, nós temos a Bela. E com 21 feedbacks,
nós temos a Silvia. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? Falou! Então, falou, tchau, tchau. Adeus.